Então, amor é uma demanda, né? E aí eu vou estar explicando um pouquinho antes de começar a falar sobre quais os motivos que podem fazer a gente não se sentir amado. Eu vou estar falando um pouquinho aqui por que isso é tão latente na nossa vida, porque é muito latente, né? É algo que de fato controla as pessoas, é algo que de fato pode transformar as pessoas num sentido de muito construtivo, né? Por amor as pessoas podem crescer muito, mas também pode destruir pessoas. Por amor, pela necessidade, pela carência, as pessoas também podem se destruir. Então, por que isso é tão latente, né? Por que isso movimenta tanto a nossa humanidade? Tá? Vamos falar um pouco sobre isso também. E aí, gente, óbvio, esse é um tema extremamente amplo. Por que não me sinto amada? Por que não me sinto amado? Isso é um tema muito amplo. Então, como eu sempre faço com vocês, eu escolhi aqui hoje 3 tópicos pra gente fazer aqui uma live bem didática, tá bom? Pra ficar muito claro pra vocês, dentro dos 3 pontos que eu trouxe aqui pra vocês, o importante pra mim é que vocês sempre saiam da live com muita compreensão, com uma autocompreensão, com mais autoconhecimento, tá? Então, eu prefiro, assim, reduzir o tema a tópicos para que vocês saiam daqui com uma didática, com algo bem encaixado, né? Que isso ajude a vocês a se conhecerem mais, a se perceberem mais, a se entenderem mais, tá bom? Porque esse é um tema que a gente pode fazer várias lives sobre esse tema. Sempre vai caber mais coisas, tá bom? Então hoje eu pensei numa dinâmica bem legal, vocês vão gostar, pra gente falar um pouquinho sobre o porquê que isso acontece. Gente, vocês fiquem muito à vontade, tá? Pra compartilhar a vida de vocês, exemplos, fazer perguntas, é muito bem-vindo. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios da gente poder estar numa live. É exatamente a troca também entre vocês. Eu fico muito feliz quando vocês confiam, né? E se abrem aqui ou fazem uma pergunta, né? Ou compartilham alguma coisa sobre vocês, porque eu acho que é na troca que a gente cresce. Né? É exatamente quando a gente percebe que o outro também sente uma dor, quando a gente percebe que isso é algo natural, que a gente tem mais facilidade de acolher a nossa humanidade, né? Então, sejam muito bem-vindos aqui todos, né? Eu gosto de chamar todos que fazem parte da minha comunidade de diamantes. Inclusive, essa semana, gente, eu vou estar fazendo um IGTV explicando, tá? Finalmente, do porquê que eu escolhi chamar vocês de diamantes. Vou deixar pro IGTV, é surpresa. Vão acompanhando aí que durante essa semana vai ter explicação. Pra mim é muito especial essa palavra, né? E o motivo de eu chamar vocês de diamante, mas eu entendo que vocês estão aqui pra encontrar, pra reencontrar, pra se reconectar, né? Com uma força muito profunda que a nossa humanidade tem. Né, que quando a gente acaba passando por processos repressores, desqualificativos, né, traumas, a gente acaba se desconectando, se distanciando. Então eu espero que todos vocês possam se conectar mais um pouquinho aqui hoje, tá bom? Bem-vindo, Matheus, querido. Cheguem, não tem problema chegar atrasada. Eu mesma já cheguei atrasada hoje. Vamos começar com a nossa frase do dia? Vamos lá. Hoje as 2 frases, o início e o fim, vai ser uma frase de Freud, tá bom? Então, olha só. Essa primeira frase de Freud fala um pouquinho sobre... As 2 vão ajudar muito a gente a entender o tema. Freud falou assim: as neuroses são determinadas pela história de amor do indivíduo. E essa frase é perfeita pra gente começar a nossa live de hoje. Veja. O que são neuroses, gente? Primeiro, deixa eu dar essa pequena introdução, eu já falei disso várias vezes, né? Mas eu acho importante que podem ter pessoas novas e mesmo quem já me acompanha há mais tempo, é sempre importante a gente relembrar. Neuroses, então, são falsas verdades, né? São mitos e fantasias emocionais que a gente determinou a partir das nossas feridas, traumas, dores. Então, por exemplo, vamos dizer que na minha infância eu me senti abandonada. E aí esse abandono fez eu me sentir, então, sem valor. Então é uma neurose, eu não tenho valor. Eu sou insuficiente para ser amada. Isso é uma neurose. Ou, por exemplo, esse abandono fez com que eu criasse a neurose de os homens não são confiáveis, as mulheres não são confiáveis. Isso é uma neurose, onde eu generalizo essa dor como um mecanismo de defesa para eu não ter que senti-la de novo. Então eu faço uma generalização para me defender dessa dor que eu não quero sentir de novo. Percebe? É uma neurose sobre a vida.
Então vamos dizer que na minha história de vida eu vivi situações muito complicadas, de rejeição, de abandono, destrutivas às vezes, né? Eu vivia num lar que era muito agressivo, as pessoas brigavam e etc. E isso me gerou um sentimento de que a vida não é boa. Então, por mais que aconteçam coisas boas na minha vida, quando uma coisa ruim acontece na minha vida, me vem aquela fantasia emocional. A vida não é boa, tá vendo? Tá vendo como a vida não é boa? Isso é uma neurose. Então, as neuroses, gente, é tudo aquilo que determina, fecha, né? Eu, a vida e o outro a partir das minhas feridas, das minhas dores. Então, enquanto eu me determino, enquanto eu ainda me identifico enquanto pessoa a partir do que eu sofri, eu estou neurótico. Eu estou adoecido. Porque eu estou determinando meu valor a partir de um trauma, a partir de uma ferida, de uma coisa que na verdade eu não tinha poder nem controle, né? E por isso é muito importante, esse é um dos primeiros processos dentro da terapia, né? É a gente trabalhar os nossos traumas, entender a nossa história de vida e poder trabalhar esses traumas pra gente entender que aquilo não nos define, aquilo foi uma experiência, uma dinâmica da vida, que às vezes, infelizmente, a gente teve que passar, né? Porque, infelizmente, existem crianças que passam por coisas que não deveria passar, né? Mas, infelizmente, passa. Então, a gente precisa entender e fazer essa diferenciação entre o que é trauma e quem sou eu, para que a gente possa, então, ressignificar nossa autoimagem, para que a gente possa, então, entender o nosso valor, finalmente, e possa se sentir poderoso de novo na vida, que é exatamente esse processo de reconexão que eu falo pra vocês. Então, olha o que Freud está falando aqui pra gente. Que a nossa neurose, ela é determinada pela nossa história de amor. Olha como isso é forte. Ou seja, a forma que você se sentiu, a forma que você viveu o amor na sua vida infantil é o que determinou a intensidade e as neuroses que você tem. A intensidade das neuroses e quais neuroses você tem. Percebe? Então vamos dizer assim, que você até se sentia amada, mas pra você ser amada, você tinha que ser boazinha. Então, você aprendeu enquanto pessoa que você não podia, sei lá, ser desagradável, que você não podia escolher por você, porque isso era egoísmo. Então você vai pra vida condicionada a ser boazinha. Então eu me sinto amada numa condição de, tá? Ou eu me senti amada, mas eu me senti amada desde que eu não ocupasse um espaço. Ou seja, eu tinha que deixar o outro me controlar. Eu não era capaz, eu não me sentia capaz. Então eu deixava o outro me controlar. Então eu até me senti amada, mas eu só me sinto amada quando o outro me salva. Quando o outro faz tudo por mim, eu me sinto vítima e aí eu preciso que o outro faça por mim. É só nessa condição. Então eu até me sinto amada, mas só nessas condições. Ou eu vivi tanto abandono, tanta agressão, tanta desqualificação, tanta violência psicológica, física, seja qual for, que eu não me senti amado. E isso faz eu ir agressivo, violento pra vida? Isso faz eu ir pra vida solitário? Abandonador? Percebe? Então, sim, a história de amor que a gente viveu determina as nossas neuroses. Quais são as conclusões, quais são as mensagens que a gente recebeu e como a gente determina a nós mesmos, a vida e ao outro. Ficou claro, gente, isso? Essa frase é ótima. É uma ótima introdução para vocês entenderem, tá bom? Então, olha só. O amor, gente, é uma necessidade básica, tá? O amor é um sentimento básico. Ele é as duas coisas, ele é sentimento e necessidade. O que eu quero dizer? Ninguém escolhe sentir afeto. Assim como todas as outras emoções, tristeza, raiva, medo, alegria, a criança, ela já nasce sentindo isso. A gente já nasce sentindo isso. A gente não aprende a respirar. Assim como a gente também não aprende a sentir. A gente depois molda a forma de expressar os nossos sentimentos. A partir da nossa família e da nossa cultura, sim. Mas a gente nasce sentindo. E a gente nasce amando. E a gente nasce necessitando ser amado. E a grande questão é que nesse momento da vida, que é a infância, o amor, ele determina o nosso valor. Ele determina a nossa personalidade. Então, uma criança que se sente amada,
Ela se sente segura, ela se sente poderosa, ela se sente com valor, né? Ela vai ser criativa, ela vai ser autêntica, ela vai ser expressiva. Uma criança que não se sente amada, ela vai ser uma criança agressiva, ou uma criança que se submete, insegura, né? Ou uma criança carente, ou ela vai ser uma criança agradável, que tá sempre querendo agradar o outro. Ela vai de alguma forma tentar se encaixar, porque, veja, a necessidade de afeto nos arrasta. Essa é a grande questão. Nos arrasta. A gente vai ficar, enquanto criança, topando qualquer coisa. A criança, ela topa qualquer coisa porque ela quer sobreviver. E emocionalmente falando, a necessidade número 1 de sobrevivência é a gente se sentir amado, é a gente se sentir aceito, é a gente se sentir parte daquele ambiente, daqueles vínculos, daquele processo. Entende? A maior dor, e isso eu já falei uma vez aqui na live, uma das maiores dores que existe, gente, é a indiferença. A criança prefere se sentir agredida para ser amada. Então, assim, ela prefere viver uma situação confuso entre agressão e amor do que viver a indiferença. Então, sim, muitas vezes a criança, ela vai até provocar uma agressão se ela se sente amada dessa forma. Provocar, né, gente? Porque a criança não vai ter culpa nunca de ser agredida, né? Ela entende que aqueles adultos são agressivos. Às vezes são adultos que não dão atenção pra ela, que só dão atenção quando agride. E aí, às vezes, ela vai querer provocar isso, porque isso, de alguma forma, é uma atenção. É uma forma de falar, você existe. Ela sente como uma forma de existência, de pertencimento, de amor. Sim. Por que existem tantas pessoas que naturalizam a briga, o desrespeito, o abuso, a desqualificação, o controle, a chantagem, a agressão dentro do amor, dentro do afeto, dentro da relação? Por que muitas pessoas misturam essas coisas com amor? Acham que isso é amor? Porque viveram isso. Isso é experiência, isso é referência. Ninguém tira isso do nada. Ninguém tira isso do nada. Isso é uma referência, isso é uma experiência da vida da pessoa. Percebe? Então, gente, Ah, meu Deus do céu, esse meu computador... Pronto, já resolvi. É porque ele foi lá pra cima, lá pra primeira live. Mas deu tudo certo já. Então, gente, percebe que a criança, ela tá disposta a qualquer coisa. E ela quer ser vista de qualquer forma. E por isso ela vai estar disposta a se encaixar a qualquer coisa. Ela precisa ser submissa, ela vai ser submissa. Ela precisa ser útil, ela vai ser útil. Percebe? Então, eu vou hoje trazer aqui 3 dinâmicas que podem gerar esse sentimento, tá? Do porquê que a gente não se sente amado, mas que são dinâmicas que a gente acaba desenvolvendo como uma forma de sobrevivência, tá bom? E o que a gente precisa entender esse processo de sobrevivência para que a gente possa hoje ressignificar a forma de amar, tá bom? Então, olha só. O amor é uma necessidade básica que nos conecta à vida e às relações. Ou seja, gente, amor, muitas pessoas, infelizmente, por terem vivido por exemplo, vamos dizer que eu nasci amando, então eu nasci amando meus pais. E aí vamos dizer que eu fui abandonada pelo meu pai. Então isso me gerou uma dor, isso me gerou um trauma. Aí, vamos dizer que isso me gerou uma dor, aí eu começo então a ter um pensamento de as relações não valem a pena. Eu não quero sentir de novo essa dor. Eu começo um processo de mecanismo de defesa, porque eu não quero sentir de novo essa dor. Eu começo a entender que sentir afeto é uma fraqueza que pode me machucar. Me deixa fraco. Muitas e muitas e muitas pessoas sentem o afeto como fraqueza. Muitos homens, inclusive, sentem isso. Porque, socialmente falando, né, os homens são colocados como culpados por relações fracassadas. Né? Do tipo, você não foi bom o suficiente para segurar sua mulher. As mulheres, elas têm mais uma exigência de você só é boa se você tiver um homem, né? Então, cada um com as suas dores e cada um com as suas repressões igualmente dolorosas e horríveis. Mas quando a gente tem esse sentimento, né, de que
isso enfraquece a gente, ou seja, a decisão do outro enfraquece a gente, diminui o nosso valor, que é todo esse processo de codependência, né? A gente fica com medo do amor. A gente não quer viver de novo aquela dor, porque é tão dolorido. Às vezes, não foi só um abandono. Às vezes, a gente teve ali um genitor, uma genitora que se aproveitou do amor que aquela criança sentia pra agredir, pra manipular, pra abusar, pra sei lá o quê. E aí, essa pessoa vai ficar com o sentimento de novo, de que amar é perigoso. E aí, são pessoas que às vezes vão ter dificuldade de se relacionar, que boicotam relacionamento, que buscam relacionamentos abusivos pra, de novo, reforçar que as relações são péssimas. Ou que buscam relacionamentos abusivos e ficam, né, submetidos, naturalizando isso novamente na sua vida, confirmando isso na sua vida. Ou que abandonam antes de ser abandonado, porque o sentimento sempre é de que vai ser abandonado, tá? Então, são pessoas que acabam ficando sem essa necessidade básica, exatamente porque ainda estão conectados com aquela dor que um dia viveram, tá? E aí, gente, a gente vai entender aqui um pouquinho quais são essas possibilidades. Pra quê? Para que a partir dessa identificação que vocês tiverem, para que vocês possam romper esse processo, né? Romper esse processo de reprodução desse trauma, que é isso, né? Se a gente não entende o que aconteceu na nossa história, a gente pega aquilo como verdade, gente, fica reproduzindo a vida inteira. Tem gente que passa a vida inteira reproduzindo isso. Do tipo, tem gente que a mãe traiu o pai. Aí pronto, as mulheres não prestam. E a pessoa pegou aquela situação, porque aquilo feriu o pai dela e feriu ele, e aí pronto, as mulheres não prestam e ela vai ficar o resto da vida sem nenhuma relação e traindo as mulheres e agredindo as mulheres porque na verdade tem raiva da mãe que não conseguiu expressar, que não pôde, sei lá, porque isso é subjetivo. E aí passa a vida inteira sem viver uma relação de afeto, porque não conseguiu lidar com aquela situação. Ou a menina se sentiu agredida pelo pai, né? Aí não resolveu isso e aí fica a vida inteira buscando homens, né, indiferentes para conquistar e aí sim ela se sentir com valor. Aí fica a vida inteira reproduzindo isso, buscando pessoas indiferentes, indisponíveis, casados. Então, se a gente não olha para isso, a gente fica só reproduzindo. Então, a intenção da gente hoje aqui é identificar. O que me faz não entrar em contato com o amor, não me sentir amado? Qual é a minha dinâmica? Eu vou trazer 3 aqui. 3 muito comuns. Eu espero que vocês se identifiquem. Qual é a minha dinâmica que faz eu ficar reproduzindo, né, esse processo destrutivo e me distanciando do meu direito de ser amado? Porque isso é um direito da criança, mas que nem sempre, né, aquela dinâmica familiar vai ter para oferecer. Porque às vezes são pessoas que também sofreram, são pessoas que também não receberam, são pessoas que também não sabem dar, enfim. E aí se a gente não olha pra isso, gente, a gente fica só passando essa herança de geração pra geração. De geração pra geração, é impressionante. Como que uma criança que sofreu por ter um pai indiferente pode se tornar um pai indiferente dos seus filhos. Reproduz, que nem. É uma das primeiras coisas que faz a pessoa ficar do olho desse tamanho aqui na terapia. Ah, eu tô fazendo igualzinho. Uma coisa que eu odiava. Estou fazendo igualzinho. E eu sempre falo, gente, amor é uma coisa de gente bem resolvida. Amor é coisa de gente corajosa e bem resolvida. Não tem nada a ver com gente fraca. Nada a ver. Até porque amor não é carência. Amor não é carência, amor não é codependência. Amor não é doar a sua vida ao outro, não é viver pro outro. Amor é outra coisa. Então, amor é um ato de coragem. E um presente, né? E quando eu falo de amor, gente, eu não tô falando só de amor de parceria, né? De relação homem e mulher. Né? Tem muita gente que é solitário, que vive essas relações destrutivas, até nas outras relações sociais, de amizade, familiares, enfim. Tá bom? Pois é, Matheus. Não é algo genético. Mas realmente é algo tão forte. Essa dinâmica a gente chama de dinâmica sistêmica. É impressionante como que
A gente repete os padrões familiares e é tão forte que às vezes até parece uma coisa predestinada, né? Mas não, a gente pode quebrar. Confie, a gente pode. Mas a gente tem que estar disposto. Todo mundo que chega num processo terapêutico, gente, e é o primeiro da família a fazer terapia, eu falo isso. Eu falo parabéns. Parabéns, porque você está quebrando uma corrente. E você está quebrando uma corrente provavelmente de gerações. Sabe-se lá Deus quando começou essas agressões, essas desqualificações, essas rejeições, essas indiferenças. Porque a indiferença é uma agressão psicológica gravíssima. Gravíssima, porque o afeto é uma necessidade. Com certeza. Gente, é aprendizado. Olha só, como que a criança vai aprender outra forma de viver senão com a dinâmica de referência que ela tem? Entende? E aí entra uma coisa que é, muitas vezes, dentro dessas dinâmicas destrutivas, a gente aprende o seguinte, que as relações são dinâmicas de poder, ou seja, tem alguém que agride, alguém que manda e alguém que obedece, alguém que é vítima. E que a gente tem que escolher um desses dois lugares. Muitas pessoas entendem e aprendem que os relacionamentos são feitos de lugares de poder. Porque vem isso, vem em casa, mãe e pai em lugares de poder. E aí reproduz isso, se colocando ou como vítima dentro das relações, ou como controladores, né, abusivos dentro da relação. Entende? Então isso é aprendizado. Sair disso daqui para poder viver uma relação de igual para igual é um processo de coragem. Dessa pessoa se responsabilizar pelas coisas dela, entender que ela não é vítima do outro, de que ela também tem responsabilidade pelo processo de vida dela, e dessa daqui de abrir mão do controle e entender que ela não precisa controlar para ser amada, né? De que são escolhas, tá? Então vamos lá, que eu já dei uma introdução aí de 30 minutos. Gente, como é que vocês me aguentam, gente? Introdução de 30 minutos, isso existe? Meu Deus do céu, tem que melhorar esse trem. Vamos lá, mas agora não vai ser tão demorado, não. Lembrei daquele memezinho, né? Que a pessoa fala depois que é mentira. Vai ser tão demorado, não. Mais uma hora, tô brincando. Vamos lá, tentar ver se a gente faz em meia horinha. Vamos lá, trouxe 3 opções que podem fazer a gente permanecer reproduzindo esse sentimento, né? De não ser amado na vida. Número 1. A gente ocupar um lugar de vítima. Ah, gente, falar nisso, vocês viram que hoje eu comecei, tá? Eu comecei a falar sobre personalidades. Então, eu vou trazer pra vocês ao longo aí desses próximos 2 meses 6 personalidades. Hoje eu comecei a falar sobre a personalidade do Salvador. Aí eu vou ficar uma semana fazendo posts durante a semana sobre como funciona a personalidade do Salvador. Aí na próxima semana eu vou falar sobre outra personalidade. Na outra semana eu vou falar sobre outra personalidade, assim por diante. Isso é uma forma, gente... E aí depois que eu apresentar cada uma dessas personalidades pra vocês, eu vou fazer resuminhos, eu vou fazer a diferença entre uma e outra, eu vou falar sobre como elas se relacionam, porque isso é uma forma, de novo, né? Aqui a intenção é que fique cada vez mais didático, para que vocês consigam absorver mais, tá bom? Então já vai lá ver, tá? O post que eu fiz hoje sobre o Salvador, ele vai estar aqui também na live de hoje, tá? Então hoje eu trouxe 3 tipos de personalidade adaptadas, ou seja, não são autênticas, né, gente? São formas de sobrevivência. A partir do meu trauma, a partir do meu dor, a partir dos medos que eu vivi, eu encontro formas de sobreviver. Dinâmicas para eu estar sobrevivendo na vida emocionalmente, tá bom? Que é a vítima, o salvador e o perseguidor. E eu vou falar exatamente sobre essas 3 formas de não se sentir amado. Como que essas 3 personalidades, né, acabam vivendo e por isso não se sentem amados. Então vamos lá, vítima. Gente, a vítima, ela tem um sentimento o quê? De baixa autoestima, né? A vítima, ela tem um sentimento de baixa autoestima e ela tem uma neurose básica de eu não mereço, eu não sou boa o suficiente. Esse é o sentimento da vítima. Eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente para ser amada. Esse é o sentimento da vítima. Então, o fato dela não sentir o suficiente para ser amada faz com que ela
aceite migalhas. Faz com que ela, gente, fique extremamente ansiosa nas relações. Percebe? Porque o sentimento da vítima dentro de uma relação, veja, de duas uma, e isso em todas as situações. Ou ela vai buscar uma relação que não dá afeto pra ela, e isso vai fazer com que ela fique extremamente ansiosa, reforçando os medos e as neuroses dela. Tá vendo como eu não posso confiar? Tá vendo como eu não sou o suficiente? Tá vendo como a partir da rejeição, da indiferença do outro? Ou aquela pessoa pode até amá-la, mas ela vai se sentir insegura, ou seja, a qualquer momento essa pessoa vai descobrir que eu não tenho valor suficiente e vai me abandonar. E aí vai ser aquela pessoa que vai ficar com ciúmes, sempre angustiada, que não consegue usufruir do afeto, não consegue se sentir amada. Porque, entenda, não tem a ver com o outro, tem a ver com você se sentir merecedor ou não. Então, a vítima, ela tem uma posição existencial, a gente chama de posição existencial o quê? A forma que eu me vejo diante do mundo. A vítima, ela tem uma posição existencial de menos mais, ou seja, eu sou menos do que o outro. Eu sou inferior ao outro. Então, a vítima, ela se sente inferior ao outro. E por isso, ela acaba topando relações abusivas, ela acaba se submetendo a muita coisa, ela aceita migalhas, né? Ela, como todos os outros, tá, gente? Todos eles são adaptados, ou seja, todos eles têm uma escassez de amor. Se a gente tem abundância de amor, a gente não se adapta, né? A gente é autêntico. Então, assim, todos eles tiveram escassez, né? A vítima, ela teve uma escassez de amor e isso fez com que ela entendesse que ela não é boa o suficiente para ser amada. Essa é a mensagem que a vítima fica para ela. Eu não sou boa o suficiente para ser amada. Tá? A partir dos traumas dela. E é curioso, tá, gente? Isso é muito... E por isso que a gente fala assim, não existe uma receita de bolo. Às vezes as pessoas vivem situações muito parecidas, mas elas acabam buscando dinâmicas de sobrevivência diferentes. É engraçado que uma pessoa que, por exemplo, foi abandonada pelo pai, foi abandonado pela mãe, ou foi agredido pelo pai e pela mãe, pode ter uma história de vida muito parecida. Tem gente que vai acabar se identificando de forma vítima, ou seja, vai se ver de forma menos que o outro. Vai ter gente que vai ficar perseguidor de formas diferentes. Então, assim, a dor, ela é algo que... ela é apenas um sentimento. A dinâmica é uma coisa subjetiva de cada um, tá? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu e minha irmã, a gente viveu a mesma coisa e a gente é tão diferente. É mesmo, porque vocês são dois seres humanos diferentes. E aí a gente tem neurônios e os nossos neurônios, nós não somos máquinas, gente. A gente não tem aqui na psicologia uma receita que a gente pega, aí a gente vê aqui quais são os traços que aconteceram na sua vida e isso faz com que a gente chegue numa receita de bolo. Isso não existe. A gente vai olhar para cada um de vocês individualmente. Porque vocês têm neurônios, vocês têm subjetividade, vocês têm sensibilidade. E cada um tem as suas estratégias na vida. Cada um vai se desenvolver de uma forma diferente a partir de dores, às vezes, muito parecidas. Nós temos dores muito parecidas. É engraçado isso. Quando uma pessoa fala alguma coisa aqui do tipo... eu não me sinto merecedor de ser amado. Me fala aqui. Quem já teve ou tem esse sentimento? De que não é merecedor de ser amado? Que é insuficiente? Se sente inferior? Quem aqui tem esse sentimento? Vocês vão ver que tem muita gente que tem esse sentimento. Né? De não ser merecedor. E aí quando você vai ver a dor dessa pessoa, são por diversos motivos, não é pelo mesmo motivo. Um foi reprimido, um foi abandonado, um foi agredido, não é pelo mesmo motivo. Entende? Então isso é uma coisa muito dinâmica da nossa humanidade, tá? A gente não tá aqui pra fazer receita, a gente tá aqui pra se encontrar, tá bom? Então, olha só. Então, a pessoa que tem essa identidade de vítima, que buscou de forma sobrevivente, né, e ficou com esse olhar sobre si. Veja, gente, nossa, Adri, mas como assim sobrevivência? Porque a vítima, como assim ela tá sobrevivendo? Ela tá. Porque ela entendeu que ela não dá conta, mas que ela pode buscar no outro salvação. Então, essa é a dinâmica da vítima. A dinâmica da vítima é, eu não dou conta de mim. Então, eu preciso buscar salvação no outro. Entende? Então, olha, tá vendo quantas pessoas? E provavelmente vocês têm histórias diferentes.
eu preciso buscar no outro a minha salvação, porque eu não tenho condições, eu não tenho solução pra mim. Eu sou incapaz. Eu sou menos que o mundo. Eu sou menos e o mundo é mais. Eu sou inferior. Tá? Então, essa pessoa não vai se sentir amada, gente. Não vai. Por mais que chegue amor até ela, ela não vai se sentir amada, porque ela não é o suficiente pra ser amada. Então, por mais que alguém dê amor pra essa pessoa, como é que ela vai sentir? Se dentro do coração dela, se dentro da autoimagem dela, ela se vê menos. Ela não se vê merecedora. Então, ela não vai sentir. E muito provavelmente essa pessoa vai buscar também relações aonde ela fique sendo controlada, agredida, né? Já que ela se sente menos, ela fica ali se submetendo. Ou relações que são migalhas, que dão muito pouquinho pra ela, tá? Entenderam? Ficou claro? Quem aí se identificou com a vítima? Com essa forma de não se sentir amado e amada? Gente, eu fico tomando café esse horário. Aí eu acabo aqui a live e fico uma espoleta. O Júlio fica falando que eu fico fritando. Que eu fico aqui falando, conversando um pouco no telefone, andando pra um lado pro outro. Vocês me dão energia, eu acabo essa live cheia de energia. Vamos pro segundo, então. Bom, que é inclusive a personalidade que eu tô tratando essa semana. O Salvador. O Salvador, gente, assim como a vítima, também viveu alguma escassez de amor. Porque ele precisou se adaptar. Essa personalidade de Salvador, ele também é adaptado. Qual é a neurose do Salvador? Enquanto a vítima tem a neurose de que eu não sou boa o suficiente, a neurose de Salvador é: eu preciso ser útil, necessário para ser amado. Se eu não for útil, se eu não for necessário, eu não tenho valor. Eu vou ser abandonado. E aí, essas são pessoas que estão sempre sobrecarregadas porque estão tomando conta da vida de todo mundo, resolvendo a vida de todo mundo e se abandonando. Por quê? Como eu falei, gente, a gente faz qualquer coisa para se sentir amado. Qualquer coisa. A gente se submete, que é a vítima, e a gente se sobrecarrega, que é o Salvador. Então, o Salvador, ele tem esse sentimento de que se ele for inútil, se ele não for necessário... O Ivox, já mudei de opinião. Eu sou isso daí. Gente, isso é tão natural. Quando a gente vai falando na terapia, o povo fica... Ai, meu Deus do céu, mas tem que ser só um? Não dá pra ser mais de um, não? Então, o Salvador, ele tem... Essa é a neurose dele. Então, geralmente, são crianças que precisam ser boazinhas, que são muito reforçadas de, ai, olha como ela é uma boa menina, como ele é um bom menino. São crianças que cresceram mais rápido, sabe? Do tipo, são adultinhas desde pequeno e tu, sabe, fazem as coisas e aí os adultos ficam sempre ali aplaudindo, elogiando e é impressionante. E, gente, é isso, ser salvador é ser aplaudido socialmente, sabe? É muito difícil porque é poderoso. É poderoso você ser salvador. Olha que maravilhoso, que pessoa do bem maravilhosa. Você sempre é elogiado e lembrado como uma pessoa incrível. Incrível. Nossa, fulaninha é tão do bem, né? Ela faz tudo pelo outro. Mas não faz porque quer ajudar o outro, não, tá? Faz por desespero mesmo, por insegurança. Não é porque é bonzinho, não. Mas é por insegurança. Porque, gente, nada vai ser construtivo, nada vai ser autêntico se for destrutivo. É isso. O Salvador, ele não é construtivo. Então, isso não é autêntico. Por quê? Porque ele faz isso de forma compulsiva. Ele não tem segurança e facilidade de dizer não. Ele se sente culpado de dizer não. Ele se sente inseguro de dizer não. Entende? Então, isso não é porque ele é bonzinho. Isso é porque ele tá desesperado. Desesperado pra se sentir amado. Visto. Só que é viciante. Então, quando as pessoas chegam na terapia, né, com esse processo de Salvador, é difícil de abrir mão desse poder. Mas esse é o convite. Abra mão desse poder porque ele está te adoecendo. Ele está te matando. A pessoa chega em processo ansioso, depressivo. Por quê? Porque a pessoa tem que se abandonar e tem que ser útil e necessário o tempo todo.
Você quer ver uma coisa que deixa o outro doidinho? Vamos dizer assim, ó. O que acontece? Olha aqui comigo. O Salvador, qual é a posição existencial do Salvador? Eu sou mais e o outro é menos. Quer dizer o quê? Eu tenho que salvar o outro. Percebe? Eu tenho que ajudar, resolver a vida do outro. Eu tenho que dizer o que o outro tem que fazer. Então, eu tenho que sempre dizer sim. Eu tenho que estar sempre à disposição. Coitadinho, o Salvador, ele tem sentimento, assim, sabe? De que a necessidade do outro é muito mais importante do que a dele. Ah, não, eu me viro. Minha necessidade? Ah, não, eu me viro. Mas coitadinho dele. Ou dela. Ah, não, mas ela não. Ele não, coitadinho. Eu fico com dó. Não, aí não. Mas eu, cocô. Cocô do cavalo, eu. Mas o outro, meu Deus do céu. Tadinho. Então, olha aqui. Eu acabei de falar da vítima que precisa de alguém pra salvar. Aí agora eu tô falando do salvador que quer salvar alguém. O que começa a acontecer aqui, gente? Tchurururu, 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 tchurururu. Complementação, né? Se eu preciso que alguém me salve, porque tadinho de mim, eu não dou conta da minha vida. E se eu preciso de alguém pra salvar, porque assim eu me sinto seguro no meu valor, só sendo necessário, opa! Fome com a vontade de comer. Os dois lados da laranja. O povo adora falar isso, né? Quando o povo fala isso, eu falo, não, pelo amor de Deus, não seja o lado da laranja de ninguém. Que é a pior coisa que existe no mundo, porque vão ser duas pessoas infelizes. Um, porque vai ficar extremamente sobrecarregado e sem a possibilidade de receber apoio. O Salvador, ele fica sem apoio e fica sobrecarregado. E o outro, a vítima, né, que fica sem a possibilidade de experimentar a sua própria potência e a sua liberdade, porque ela tá o tempo todo dependendo do outro. Então não, gente, pelo amor de Deus, não seja metade da laranja de ninguém, seja inteira, 2 laranjas, tá? Inteiras. Então veja, isso gera muita relação complementar, é muito natural a gente ver esse tipo de casal. E de relação, inclusive, social e de relação familiar. É muito natural uma mãe, aquela que a gente fala, só existe um salvador se existe uma vítima. E só existe uma vítima se existe um salvador. Então é muito natural a relação de mãe e filho. Então a mãe é vítima e o filho fica salvando, ou vice-versa. A mãe é salvadora e o filho fica vítima, né? É marido e mulher, amigos. Então eu sou salvadora, eu vou atraindo amigos problemáticos que precisam de ajuda e que eu fico salvando todo mundo. Entendeu? Então veja, eu preciso ser útil, né? Essa é a questão do Salvador. E aí, gente, ele não se sente amado. Sabe por que ele não se sente amado? Porque para ele se sentir amado verdadeiramente, ele tinha que dizer não e se sentir seguro. Ele não se sente amado. Ele sente que ele faz uma boa troca, mas não amado. Percebe? Então, assim como a vítima, o Salvador também não se sente amado, ele também não tem segurança no amor. Ele também viveu a escassez de amor. Porque ele entendeu que o amor é uma condição. Então também não sente segurança no amor. Eu quero dar um exemplo pra vocês. Quer uma coisa que deixa a pessoa doidinha? Chega uma vítima aqui na terapia. Então chegou aqui uma vítima. E essa mulher ou esse homem, né? Porque, enfim, personalidade, homem, mulher, qualquer um pode vestir o papel de vítima e de salvador, de perseguidor, tanto faz, né? Tem de tudo. E de verdade, gente, é de igual para igual, tá? Não tenho dados para falar, existem mais mulheres vítimas, ou mais homens vítimas, ou mais mulheres salvadoras, ou mais homens salvadores, ou mais mulheres perseguidoras, ou mais homens perseguidores, tem de tudo igualmente. Então chega uma pessoa de personalidade vítima aqui na terapia. E aí, ela tem um parceiro ou uma parceira salvadora. O que começa a acontecer na terapia? Ela começa a entender as dores dela. Ela começa a entender as inseguranças. Ela começa a mudar a autoestima. Começa a se sentir mais poderosa. Então essa pessoa começa a fazer assim, sai do lugar dela. Só que se ela começa a não necessitar mais o Salvador começa a falar assim, opa, mas então agora que lugar que eu vou ocupar? Então você vai me amar por quê agora? Se eu não posso mais ser útil nessa relação. E aí olha que loucura. Geralmente essa pessoa
Ou essa pessoa, porque também acontece ao contrário, quando o salvador vem aqui e ele começa a dizer não, essa pessoa também, a vítima começa a chantagear. Antes você fazia tudo por mim, antes você me amava, desde que você entrou nessa terapia você não quer saber mais de mim. Você agora só me diz não, você não me ama mais. Essa é a vítima pro salvador, que começa a dizer não e colocar limite, falar, opa, vou viver minha vida também. Eu tenho o direito de ter meus limites. E a vítima, colocando limite no salvador e dando conta da sua vida, aí o salvador fala, agora você não quer saber mais de mim? Você não precisa mais de mim pra nada? Não é assim? Você não precisa mais de mim pra nada? Esse seu psicólogo tá fazendo sua cabeça? Tá acabando com a nossa relação? Por quê? Porque a pessoa fica insegura. Se eu não sou mais necessário, ferrou. Aí qual é o convite? Faça terapia, porque é um presente que você está recebendo do seu parceiro. Porque o convite do seu parceiro é falar pra você, eu te amo porque eu escolho te amar. Não porque você é útil. Por isso. Ou, eu te amo eu te amo porque eu escolho te amar e não porque você é útil, é da vítima pro salvador. Do salvador pra vítima. Eu te amo e eu confio na sua potência. Você é capaz. Você não precisa de mim pra tudo. Eu confio em você, vai lá. Isso é amor. Dos dois lados. Então o convite é, vamos os dois fazer terapia. Mas nem sempre os dois topam, né, gente? E aí as pessoas colocam a culpa na terapia. As pessoas colocam a culpa na terapia, falam assim, a terapia causa muito divórcios. De novo, né, não se responsabilizando pelas suas próprias questões. As pessoas querem ficar presas nas suas zonas de conforto e não querem se responsabilizar. Então a culpa é da terapia, a culpa é do trabalho, a culpa é de qualquer coisa, menos delas mesmas. Elas não conseguem perceber isso. Então, muitas vezes, gente, olha o que começa a acontecer. Quando um desses dois começam a sair dessa gangorra de complementação, o outro fica desesperado, destruindo. Vamos dizer que a vítima tá começando a sair, esse daqui começa a desqualificar, não quer que saia, quer que continue se submetendo e dependendo dele. Ou vice-versa, vamos dizer que esse daqui começa a sair, esse daqui começa a chantagear e fica puxando ele pra voltar pra ser salvador. Percebe? Então, tem que estar atento. A gente tem que estar muito atento a isso, porque essa complementação destrói e mantém, né? Destrói a chance da gente amar e mantém a gente nas dinâmicas, né? Cada um na sua dinâmica. Então, mantém a gente nos traumas. Então, nem a vítima e nem o salvador se sentem amados. Ficou claro? Ficou claro a explicação? Vamos por último, que é o perseguidor. Gente, já o perseguidor, já vou ler o que vocês estão mandando, tá? Vou só terminar com o perseguidor e eu leio tudo que vocês estão mandando. Já o perseguidor, a neurose dele, a neurose da vítima é, eu não mereço ser amado, eu não sou bom o suficiente. A neurose do salvador é, eu só vou ser amado se eu for útil, se eu for necessário. Então, assim, quem já se identificou com o Salvador, vai acompanhando a semana aí, porque essa semana eu vou estar falando sobre o Salvador, hein? Vai acompanhando, eu vou estar falando sobre as feridas, as dores, as características, né? As saídas, tá bom? Vai acompanhando. O perseguidor, gente, a neurose do perseguidor é, eu não posso confiar no amor. Esse é o sentimento do perseguidor, essa é a neurose do perseguidor. Ou seja, a partir daquele trauma, a vítima sente que ela não é boa o suficiente, o salvador sente que ele só vai ser amado se ele for necessário, e o perseguidor sente que ele não pode confiar. Que ele não pode confiar, de que ele tem que, na verdade, se distanciar. Então, o perseguidor ele vai ter uma atitude mais agressiva. Provavelmente porque ele sofreu muito. Então, ele vai ser uma pessoa mais crítica. Muitas vezes o perseguidor vai ser mais isolado. Ele pode fazer uma complementação com a vítima, tá? Ele pode fazer uma complementação com a vítima também. O perseguidor, ele fica nesse lugar, assim, de abandonar antes de ser abandonado. Ele ocupa também, né, um papel
ele se vê como mais do que o outro como um mecanismo de defesa, tá, gente? Não é assim, eu sou o máximo, eu sou maravilhoso. Não, é como um mecanismo de defesa. Eu quero me sentir mais do que o outro porque dentro desse jogo eu quero ser o agressor e não a vítima. Percebe? Então é uma pessoa que é mais agressiva, que é mais crítica, que não confia, né? Que tem sempre o sentimento que o outro vai passar a perna nela, tá traindo ela, tá não sei o quê. E a pessoa tá sempre reativa a isso. Tá sempre reativo. Tá raivoso, raivosa a isso. Tá? Então esse é o perseguidor. Tá sempre criticando e desqualificando o outro. Porque essa falta de amor, esse trauma deixou ele raivoso, deixou ela raivosa. E ela às vezes tem uma raiva do feminino, do masculino, das relações, que ainda não foi resolvida. Isso faz com que ela fique cínica, que ele fique cínico, que ele fique crítico, controlador, enfim. E aí muito da dinâmica é essa, né? É uma forma de eu agrido, né? Ou seja, eu agrido, por exemplo, eu vou lá e falo, você é muito burra. É uma forma de agressão, com uma forma de controle, de me manter em cima. Né? Por quê? Porque eu não posso estar embaixo. Porque amor é perigoso. Então eu tenho que estar controlando, eu tenho que estar tudo sob meu controle. Então eu tenho que estar diminuindo o outro. Ou eu abandono o outro porque eu me sinto inseguro. Cá, não é uma questão de lidar, né? Ou essa pessoa entende e busca ajuda, assim como todas as outras personalidades. Ou a gente tem que se distanciar, porque é isso, todos são muito destrutivos, todos. A vítima, o salvador e o perseguidor. Como que a vítima te destrói? Vocês sabem? Como que a vítima destrói o outro? Porque assim, o perseguidor talvez ele seja mais claro como que ele gera destruição, né? Mas como que a vítima destrói o outro? Ela projeta a responsabilidade dela no outro. Isso é altamente destrutivo. Altamente destrutivo. Eu falo que a culpa da minha infelicidade é sua. Que a culpa da minha insegurança é sua. Você é responsável por mim. Isso é extremamente destrutivo. Como é que o salvador destrói? O salvador destrói porque ele desqualifica a sua competência em resolver sua própria vida. Porque ele fala, não, você precisa de mim. Você não dá conta sozinho. Deixa que eu faço. Deixa que eu resolvo. Eu sei o que é melhor pra você. Tá, sabe? E o perseguidor, da mesma forma, de uma forma talvez mais clara, ele destrói de forma bem direta, né? Agride, abandona, desqualifica, porque ele morre de medo do amor. Morre de medo do amor. O amor é perigoso, eu não posso confiar no amor. Essa é a neurose do perseguidor. Tá bom? Ficou claro, gente, os três? Ficou de uma forma dinâmica, eu achei que ficou de uma forma que deu pra vocês captarem bem, né? Assim, essas são três dinâmicas, três formas adaptativas de pessoas que viveram a escassez de afeto. Que viveram afeto de forma escassa. Que viveram traumas amorosos e de amor. Ficou claro isso pra vocês? Me dá aí um retorno, se ficou claro pra vocês. Então, vítima, salvador e perseguidor, os três não se sentem amados, tá, gente? Agora eu quero saber de vocês. Qual vocês se identificaram? Agora que eu expliquei os três, qual vocês mais se identificaram? Vítima, salvador ou perseguidor? Lembrando, meu povo, não tem melhor do que o outro não, tá? Ai, meu Deus, eu sou perseguidor e agora? Não tem problema não. Ai, meu Deus, eu sou a vítima, que péssimo. Gente, tudo aqui é processo de dor. A gente tá aqui daqui não é pódio, não. Pra falar o que é melhor, o que é pior. Tá? Então, aceitem, acolham. Foi apenas uma dinâmica, foi apenas uma dinâmica, um mecanismo de defesa e de adaptação que você desenvolveu para sobreviver. Agora você precisa tomar consciência disso, se responsabilizar por isso, para que você possa reconstruir novas formas de estar na vida. Perseguidor, salvador, vítima. Eu já fechei com o salvador. O enfoque não mudou mais. Perseguidor, salvador, perseguidor.
Eu já vi esses 3 exemplos numa pessoa só. Veja, existe uma coisa que a gente chama de jogo psicológico. Então, muitas vezes, o salvador ele se vitimiza, o perseguidor ele se vitimiza. É como uma forma de fazer um jogo psicológico. Mas todos nós temos um mais forte, tá? É natural, a gente tem um mais forte. Tá bem, meu povo. Olha só. Então, todas essas formas de adaptação fazem com que a gente acabe se sentindo não amado, inseguro no amor, tá? Por isso a gente vive de forma dolorosa e reativa na vida e sente o amor de forma escassa, né, e não abundante. Aí eu separei aqui alguns sintomas naturais disso, né? Então, ansiedade, controle, ciúmes, chantagem, ameaça, abandono, projeção, submissão. Tudo isso eu falei aqui enquanto eu conversava com vocês, tá bom? Ficou claro pra vocês? Eu espero de coração que essa live tenha ajudado vocês a saírem daqui com um pouco mais de consciência, tá? Dri, olha só, a Dri perguntou assim, né? Como me livrar disso? Dri, o primeiro passo é exatamente entender qual é a sua dinâmica. O primeiro passo é exatamente esse, entender qual é a sua dinâmica. Segundo passo é entender por que eu tenho essa dinâmica. Quais são as dores que fazem eu ter essa dinâmica? Quais são as minhas dores? Porque é a partir dessa compreensão que hoje, enquanto adulta, você vai ter coragem de experimentar novas formas. Ou seja, o salvador de dizer não, né? E fazer por si. A vítima de se responsabilizar e experimentar a sua própria potência. O perseguidor de ceder e confiar em alguém que ele percebe que tem afeto, voltar a confiar, dar um passo de confiança. É claro que tudo isso, gente, é processo. Uma coisa é o nosso processo consciente. Nosso processo consciente, ele basta ter lógica. Teve lógica, virou chavinha. Outra coisa é o nosso processo emocional. Nosso processo emocional, ele só se transforma com experiência. Com experiência. Então, a gente precisa persistir. É aquela história, né? A gente vai andar, vai cair no buraco, aí a gente vai demorar pra perceber que tá no buraco, aí a gente percebe que tá no buraco, aí a gente caminha de novo, cai no buraco, aí dessa vez a gente percebe mais rápido que tá no buraco, né? Então, assim, é uma espiral. A gente vai ficando cada vez mais longe desse buraco, mas a queda, ela é esperada. Vai cair outras vezes. Trilinda, gratilove. Vamos pra frase final, então? Pois é. É um desconforto dizer não, então provavelmente é Salvador mesmo, tá? Fica aí de olho, tá? Nos posts dessa semana, tá? Que ele é pra você, então. Que eu vou ficar falando sobre o Salvador. Ah, cara, que dó das pessoas que cruzaram o meu caminho nesse processo. Não, cara, muito pelo contrário. Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que está em processo terapêutico, ela ilumina as outras, viu? Ela inspira as outras. E aí, pra gente fechar, gente, pra inspirar ainda mais vocês, reforçar ainda mais vocês, de buscar esse lugar de autenticidade, de confiança e de abundância no afeto, vem essa frase que é: como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Freud também. Então, quando a gente se sente seguro, porque a gente merece ser amado, porque a gente é bom o suficiente para ser amado, porque a gente pode ser amado dentro dos nossos limites, dizendo não, porque a gente pode confiar no amor. Isso faz a gente se sentir seguro. Então, tudo começa daqui. E aí, quando a gente trabalha aqui internamente, a nossa história, a nós mesmos, a gente começa a fazer escolhas melhores, a gente começa a se atrair melhor por pessoas melhores, a gente começa a se comunicar melhor, de forma mais eficiente, colocando limites. E aí a coisa começa a girar melhor. As nossas relações começam a se tornar mais construtivas, tá bom? Então, começa aqui e daqui. Isso gera escolhas melhores, atrações melhores, comunicação melhor. Então, relações melhores. Tá bom? Gostaram? Foi bom pra vocês? Gente, hoje eu subi a primeira parte da live que eu fiz com a Débora, nutricionista, que foi um tema super interessante que a gente fez na terça passada, onde a gente falou sobre como que a alimentação impacta as nossas emoções.
Então eu sempre falo aqui sobre como as nossas emoções impactam as nossas ações, né? Inclusive a forma da gente se alimentar. E nessa live a gente falou ao contrário, tá? A gente falou sobre como que ela falou, né, gente? Eu fiquei só aqui olhando, ouvindo, aprendendo e rindo. Vocês vão ver, a live toda eu fico só nisso. Então, ela falou sobre como a nossa alimentação, como os nutrientes que a gente consome impactam diretamente as nossas emoções, Só que como ficou gigante, tipo 1h40, eu dividi em 2 partes. Hoje eu subi a primeira parte, vale muito, muito a pena, gente. É tipo uma consulta, é incrível, tá? Vale muito a pena assistir. Eu subi a primeira parte, amanhã eu vou subir a segunda, tá bom? Então quem ainda não viu, vai lá no YouTube assistir. Um beijo no coração de vocês, meus amados diamantes. A gente se vê amanhã. Ah, gente, aí olha só, hoje não teve votação de live pra amanhã, tá? Por quê que hoje não teve votação pra live de amanhã? Porque vocês já tinham escolhido o tema na semana passada, tá? Porque eu tinha aberto uma votação e acabou que a Débora, que é a nutricionista, pôde fazer a live. Então eu deixei a votação que vocês fizeram da semana passada pra essa terça, tá bom? Então, o tema da live de amanhã vai ser... Vamos ver aqui. Vocês querem saber logo? Não, calma aí que eu tenho aqui. Aqui, achei. Amanhã é terça, que eu tenho tudo aqui anotadinho. Terça-feira, vamos ver. Terça aqui. Live. Me sinto sobrecarregada. Como ter uma vida mais leve, tá? Foi o tema que vocês escolheram na semana passada. A gente vai fazer amanhã, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, diamantes. Até amanhã, 8 horas. E essa live vai também lá pro YouTube, tá? Então quem gostou pode depois ver de novo. Beijo.